Oi, pessoal, boa tarde, sejam Boa todos tarde. muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de internacionalização para a Colômbia. Temos aqui convidados especialíssimos, o Homero da ProColômbia e o Alexandre da Sensidia. Vão contar para a gente um pouquinho da experiência deles no processo de internacionalização. A ProColômbia vai falar um pouquinho para a gente como é a Colômbia, enfim, né, como é que funciona o país para aquelas empresas que estão buscando internacionalizar. E a gente, nos próximos 60 minutos, vai bater um papo. Para quem é a primeira vez aqui participando do nosso Meetup, a gente, na verdade, faz uma conversa, onde a gente tem várias perguntas aqui que vão ser respondidas pelos nossos convidados. Se você tem alguma burning question que nos próximos 60 minutos você gostaria que fosse respondida, por favor, escreve no chat para a gente poder fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados, tá bom? Eu sou a Raquel Kibrit, sou CEO da Externa e fundadora da Global Mindset Academy, e a Externa é a primeira boutique de internacionalização do Brasil. A gente apoia empresas em processo de expansão internacional. E na Global Mindset Academy a gente inspira mais empreendedores a trilharem essa jornada internacional. Então hoje aqui o assunto é Colômbia, e eu vou deixar os nossos convidados fazerem uma breve apresentação de quem eles são, a posição que eles ocupam, e daí a gente vai seguir para as perguntas. Homero, vamos começar com você? Olá, Raquel. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, Raquel, Stephanie da Externa, muitíssimo obrigado por este convite para falar da Colômbia. Também estendo meu oi para o Alexandre. Espero que vocês entendam um pouco o meu portunhol. Tento o melhor para que as pessoas entendam da melhor maneira. Eu estou na ProColômbia já faz um pouco 2 anos, aqui em São Paulo, em nossa sede, na Avenida 9 de Julho, perto da Paulista. E eu particularmente moro aqui em Brasil, já levo 20 anos morando aqui. Sou assessor de investimento aqui na ProColômbia, ajudando muitas empresas, não ajudando, dando todo o suporte necessário às empresas brasileiras que querem conhecer o nosso país, que querem se estabelecer no nosso país e fazer algum tipo de investimento. Bem-vindo, Obrigado. Homero. Alexandre, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alexandre Gomes. Eu sou o diretor de operações da Sensidia para a América Latina. Quando a gente fala América Latina, são todos os países da América Latina, menos o Brasil. E depois eu até explico o porquê dessa diferença. Obrigado, Raquel, Stephanie, pelo convite. Homero, um prazer aí te conhecer, um prazer de ver todos aqui. A Sensidia é uma empresa de tecnologia, né, que tem um produto principal, que é uma plataforma de API, e essa plataforma de API ajuda empresas dos setores de retail, meios de pagamento, bancos, seguros, empresas de seguros, a se manterem mais conectadas com seus próprios clientes, com os seus parceiros, né, em um mundo aí mais conectado e mais aberto, quando a gente vê aí Open Banking, Open Insurance, né, e-commerce se expandindo com vários tipos de serviços. É nesse setor aí que a Sensidia habilita, né, tecnologia para que os canais digitais, as estratégias digitais das empresas possam ser implementadas. É isso aí. Legal. Super empresa brasileira, está ganhando mundo aí. A Ale está fazendo um trabalho fantástico. Obrigado. Homero, vamos começar com você, então. Conta para a gente um pouco sobre a Colômbia, sobre o papel da ProColômbia. Por que a Colômbia? Claro que sim, Raquel. Bom, a ProColômbia, não sei se muitos de vocês conhecem, é uma entidade do governo colombiano. A gente promove 3 grandes eixos no exterior. A gente promove as exportações com origem na Colômbia, investimento na Colômbia e turismo na Colômbia. A gente tem um assessor para cada um destes eixos aqui no Brasil. Na Colômbia, que é nossa base localizada em Bogotá, a gente tem diferentes equipes. Estas equipes, cada um deles fortalecendo e suportando cada um destes eixos, uma equipe de turismo, uma equipe de investimento,
de exportação e também separados pelos diferentes hubs. A gente tem um hub europeu, um hub de Ásia, outro de Latinoamérica e outro norte-americano. Então, hoje em dia, temos mais de 28 escritórios comerciais ao redor do mundo. Trabalhamos com mais de 32 países, dando um suporte direto para os empresários. E na Colômbia, 8 escritórios regionais nas principais capitais do país. E, basicamente, o que a gente faz é muito similar ao que o Apex faz. A gente fornece todo o que for necessário para o empresário que quer conhecer a Colômbia ou iniciar uma operação na Colômbia. Perfiles de mercado, perfiles sectoriais, todas as informações de portos, zonas francas. Ajudamos em esta parte de participação em férias. Realizamos muitas missões, para vocês terem uma ideia. Temos já planejados neste primeiro semestre, 13 missões, uma de biotecnologia, outra de cárnicos, outra também de calçados. A gente fornece todas as informações, montamos as agendas para estas empresas conhecerem as pessoas indicadas na Colômbia ou também, em alguns casos, conhecer algumas instituições. Então, a gente cria todo esse sistema para que o empresário brasileiro tenha toda a facilidade, todos os recursos que sejam necessários para conhecer o país. O interessante de tudo isto é que não tem nenhum custo. Muitas das empresas, às vezes, ficam um pouco receosas quando a gente aborda as empresas, meio que perguntando se a gente tem algum tipo de consultoria, de como vai encarecer o produto deles ou qualquer coisa. Nada disso no absoluto. A gente não tem nenhuma participação nem no negócio, e apresentamos algumas equipes de advogados quando são necessários, algumas equipes financeiras, contábeis. Já as negociações são diretamente da empresa com estas outras escritórios. Então, desses pontos importantes é a nossa participação, chamémoslo assim, sem ânimo de lucro. Então, a ProColômbia, de uma forma ou outra, tem ajudado ao longo de todos estes anos. Aliás, este é o ano que estamos completando 30 anos. Começamos com um escritório em Bogotá e 2 escritórios em outros países. E hoje, como já comentei, 28 ao redor do mundo. E temos fortalecido muito esse intercâmbio comercial. Hemos soportado muito empresas que querem utilizar a Colômbia como um destino também turístico, não só como turismo de família e tudo isso, mas também turismo institucional, de fazer eventos e todo esse tipo de trabalho na Colômbia. A gente tem todas essas infraestruturas. E em questão de exportações colombianas também, a gente dá um suporte muito forte para este tipo de empresas na Colômbia que querem trazer seus produtos e contactar aquelas empresas que de uma forma ou outra precisam de insumos, matérias-primas, produtos terminados, para colocar essas pessoas em contato e fazer um bom negócio. Então, o pano de fundo nosso é, como todos nós aqui, promover o comércio entre os 2 países. Legal. Ale, conta para a gente um pouco dessa jornada da Sensidia na Colômbia, porque a Colômbia, assim, né, quando a gente fala com muitas empresas brasileiras, elas falam para a gente, então, estou pensando em internacionalizar, vou começar pela América Latina, o que você acha da Colômbia ou do México? Mas a Colômbia não foi o primeiro passo da Sensidia no exterior. Foi, acho que, na verdade, step 3. Não, foi o segundo passo. A gente pode dizer que foi o terceiro, porque o primeiro país que a gente efetivamente entrou com força no mercado foi Peru, né? Mas por quê? A gente fez um primeiro passo que foi um roadshow, né? A gente escolheu vários países, né, entre Chile até o México. A gente visitou basicamente, né, inclusive até a Argentina a gente foi também, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador e México, para entender um pouco o comportamento daqueles mercados, né? Ou seja, na nossa indústria, né? Então, empresas de tecnologia, de integração com
com foco, né, em plataformas de APIs, que é o nosso caso, a gente foi entender como esses mercados estavam em termos de maturidade para usar esses produtos como, né, extrair benefícios de produtos como que a Sensidia tem. Então, esse foi o primeiro foco. O segundo foi a gente entender a posição dos concorrentes, né? Então, como que os concorrentes estavam posicionados lá? Nossos concorrentes são globais, Google, IBM, Red Hat, agora a MuleSoft, né, que foi comprada pela Salesforce. Então, só empresa global. Esse é um aspecto super importante, você tem que analisar, né, como é que é a posição dos seus concorrentes lá. E um terceiro aspecto aí, né, importantíssimo é o de como que o mercado vê produtos e empresas de fora, né, ofertando os seus produtos lá. Então, a gente viu que o Chile era um pouco mais resistente, né? O México também, até porque a presença dos concorrentes era maior, mas o Peru foi um país muito mais aberto. A gente percebeu que as empresas lá tinham, né, nos recepcionavam mais. Teve uma semana, isso a gente tem alguns indicadores, né? Por exemplo, em uma semana a gente conseguiu agendar 18 visitas, né? Foi o máximo, em nenhum outro país a gente conseguiu fazer um volume assim de visitas, né? Então, naturalmente, foi o primeiro passo que a gente deu, foi o Peru, e depois a gente foi para a Colômbia. A Colômbia foi um pouco mais, digamos, resistente, mas é aberto. Eles gostam de experimentar boas ideias, sabe? A gente viu que, no que diz respeito à inovação, eles estavam mais adiantados, eles tinham várias abordagens, então isso facilitou, né, a nossa entrada na Colômbia como o segundo país aí que a gente operou, né? A gente vem operando. Legal, é bem interessante, né, a jornada de vocês. Quando eu quis dizer Step One e Step Two, não era nem na América Latina, né? Sensidia, não sei se a primeira operação deles, na verdade, foi no Reino Unido, depois foi nos Estados Unidos, depois foi Latam, foi isso? Não, primeiro foi Não, foi Latam, em Latam. 2018, que foi uma Primeiro foi extensão, Latam. isso, foi uma extensão do Brasil. Como que a gente experimentou o nosso passo de internacionalização primeiro? A gente estendeu o Brasil, né? Então, não, olha, dá uma olhadinha na América Latina, escolhe alguns países, vamos estudar alguns e aí escolher um em especial para a gente fazer alguns testes, né? Então, essa foi a estratégia. Não era uma estratégia ainda, né, global, com uma visão, né, de alto nível ainda, era só uma percepção que a gente queria ter do mercado internacional. É uma percepção dos dois lados, de como o mercado se comporta e como que a Sensidia também reage, né? Como que a gente vai aprender a operar fora? Melhor testar com alguém do seu lado, né? E são mercados diferentes, hein? Não é correto dizer que a América Latina é igual ao Brasil. Não é. Por isso, inclusive, que a gente separou as regiões, né? Aí depois a gente foi para o Reino Unido, né, para a Europa, numa operação mais ampla para cobrir toda a Europa através do Reino Unido e agora nos Estados Unidos. Legal. E, Homero, conta pra gente, o que você acha assim, que são os principais features que atraem empresas brasileiras para a Colômbia, né, nos seus atendimentos, assim? O que Claro, você Raquel. acha que elas estão buscando e como que a Colômbia materializa esses benefícios, né? Sí. Antes que qualquer coisa, gostaria de reforçar o que Alexandre acabou de falar, que eu acho muito, muito importante quando ele coloca que os países são muito diferentes, e é verdade. A gente, uma das questões que toca muito principalmente com a Colômbia, óbvio, o cuidado que tem que ter quando vem fazer negócio no Brasil ou quando o brasileiro também vai para a Colômbia fazer negócio, porque não é só atravessar a fronteira, são coisas de idioma, de culturas, e olha que nossas culturas são muito similares, mas são muito diferentes em questão dessa cultura de negócio. Se no mesmo Brasil a gente tem essas diferenças, a gente comparando São Paulo com o Nordeste, com o Sul, com a zona, com outros países é maior. Esse era um parêntese, sim, porque eu acho, Alexandre, que esse comentário é muito importante, principalmente para os empresários. Bom, Raquel, respondendo um pouco a tua pergunta, uma das questões que chama muito a atenção na Colômbia é a localização geográfica, ou seja, um dos pontos que a gente toca muito nos assuntos é a localização privilegiada que o país tem. A gente tem, por exemplo, acesso para os dois oceanos, a gente consegue chegar para a parte
a costa oeste dos Estados Unidos, a costa leste dos Estados Unidos, de México, de Canadá. Centroamérica está a 2 horas de avião. E também a gente faz um exemplo sempre que Montreal está a 9 horas de Bogotá e a Patagônia está a 9 horas de Bogotá. Ou seja, aí podemos comparar como estamos quase no centro de toda a América, Então, isso é muito importante, essa localização geográfica que nos permite agilizar muito os processos e as negociações. Também, outra questão que é muito importante, que tem muito a ver, são as zonas francas. A gente tem mais de 110 zonas francas na Colômbia. Aqui em Brasil, acho que existe uma zona franca que é a de Manaus, e existem algumas zonas industriais, como é em Belo Horizonte, acho que tem outra. A gente tem mais de 110 zonas francas, o que facilita muito a chegada de produtos, transformar estes produtos, não pagar importação por eles até eles não cruzarem a portaria, chamémoslo assim. Então, isso é muito importante. Outra que vai muito da mão com essas zonas francas e a localização, que são os tratados de livre comércio que a Colômbia tem com diferentes países. Então, se a gente ver, a Colômbia tem tratado de livre comércio com México, Estados Unidos e Canadá. O que significa isso? Podemos entrar nesses países com 0 arancel. Muitas empresas brasileiras estão montando operações na Colômbia, em algumas zonas francas, perto do porto, para exportar para os Estados Unidos. Fazem algumas transformações dentro do produto, e eu estou falando de uma forma muito geral, porque claro que tem algumas características dependendo do setor do produto, mas estão utilizando a Colômbia como plataforma exportadora, o que é muito importante, porque conseguem entrar nesses países. Da mesma forma, tendo saída pelo Pacífico, temos toda esta parte de Sudamérica, Chile, Perú, Ecuador, donde também podemos entrar por algunos tratados para estos países. A Colômbia tem, em parte institucional, muitíssimo suporte para diferentes empresários. Impulsa con lo que tenga a ver con startups. Tenemos Ruta N en Medellín, que ajuda também os exportadores ou as empresas que querem se instalar. Temos muitos Invest-in, assim como aqui Invest em São Paulo, Invest em Minas, temos também essas entidades. Então, temos toda uma idiosincrasia, llamémoslo así, que tem crescido muito ao longo do tempo. Esto não é de um dia para outro. Colômbia tem se posicionado de uma forma devagar, um governo, umas instituições políticas estáveis, controle do câmbio também muito estável, não são esses altos e baixos como a gente vê aqui no Brasil, que um dia estivemos a 4,50, depois passamos a 5,50, hoje estamos 4,70 mais ou menos. Lá se mantém um pouco na faixa dos 3.500 a 3.900 pesos por dólar. É um câmbio muito controlado. Então, são algumas das estratégias do que a gente mostra para o exportador, o que o exportador também quer saber de por que a Colômbia. Sim? Por que não a Argentina, Paraguai, que obviamente estão aqui do lado, mas por que a Colômbia? E essas são estratégias que a ProColômbia utiliza para chamar muito mais atenção. Além de ser um país muito aberto para os brasileiros. O brasileiro é muito querido e muito respeitado lá no nosso país. E quais são os principais setores? Desculpa, Lê, fala. Desculpa, eu ia fazer um gancho aí com o que ele comentou, que realmente a gente percebeu a Colômbia é um hub logístico, né? Ele tem uma posição privilegiada em termos de movimentação de mercadorias, né? E eles souberam explorar isso, fazendo esses acordos todos, né? Explorando bem os dois lados, né? do oceano. Isso daí fortaleceu demais a logística e o retail na Colômbia. Nós, de tecnologia, percebemos isso, tanto que o mercado que a gente intensificou a operação na Colômbia não é o setor financeiro, que a Sensidia tradicionalmente tem mais clientes do setor financeiro. A gente focou em retail, exatamente por causa desse desenvolvimento, né, impulsionado aí por ser um hub logístico natural na América Latina. Então, é bem interessante isso da Colômbia, sim. Obrigado, Alexandre. Mesmo, né? Sim, Raquel, sobre os setores, bom, a gente
está agora dando um foco muito forte em três principais setores, que são manufaturas em geral, toda essa parte também, depois vou entrar em cada um, toda a parte de transformação digital e, obviamente, o agrícola, que sempre a Colômbia é um país agrícola. Sim, mas os dois primeiros, a gente tem, estamos começando, falo começando, mas continuamos com esse processo, de repente, da transformação digital, é onde a gente está focando mais, assim como o Alexandre colocou. Quando falo de transformação digital, a gente fala de tudo que tem a ver com tecnologia, PPOs, contact centers, investimento em startups. A gente, aliás, estamos criando um projeto agora para trazer algumas startups colombianas para apresentar para alguns fundos brasileiros que investem nessas startups. Caso, não sei se vocês conhecem, a Monax, que é um fundo brasileiro, um dos mais importantes do mundo, e quem foi quem trouxe, investiu na Rappi e trouxe a Rappi para o Brasil. Rappi sendo uma empresa colombiana. Também a Tu, que é uma empresa que vai começar aqui no Brasil, também colombiana, que é do ramo de materiais de construção. Se alguns de vocês não conhecem, eles trabalham de forma online, venda de material de construção. Dentro de pouco vocês vão começar a ouvir dela, porque realmente o plano de negócios que eles têm é muito forte. Toda esta parte de servicios y obviamente desenvolvimento de software. O interesante neste setor é que a Colômbia tem desenvolvido, llamémoslo así, um cluster muito importante, que é na região de Antioquia, que é na região de Medellín. Não sei, Alexandre, onde fica a tua empresa, mas Medellín tem se convertido, llamémoslo así, um hub donde o governo tem investido muito em tecnologia para facilitar a expansão deste setor en esa región, ¿sí? Por ejemplo, contact center. Vamos a trazer o exemplo de uma contact center brasileira. Obviamente, por questão do português, estas empresas brasileiras têm, muitas vezes, pernas em diferentes países. E aqui estamos falando com Alexandre, que eu acho que tem esse exemplo. Com diferentes países, só que a língua, eles têm que se entender em espanhol. ¿Sí? Es obvio, sus clientes están en estos países latinoamericanos. Colombia se ha convertido en un hub de contact centers de estas empresas brasileiras para fazer o atendimento em espanhol. Então, são questões que a gente, 5, 10 anos atrás, nem pensaria, mas hoje é uma realidade. E na região de Medellín tem se desenvolvido muito para oferecer toda a infraestrutura para este tipo de empresas. Otros sectores, como el de manufacturas, por ejemplo, tenemos investimentos también que estamos trazendo para el país, de envases y empaques, todo esto de plástico, de vidro, ensamble de vehículos y todo lo que tenga a ver con energías renovables o energías limpas. Entonces, toda esta parte de energía solar, toda esta parte eólica, eso lo tenemos muy fuertes. Y algo que llama atención, que una de las misiones que vamos a llevar para Colombia tiene a ver con esto, que son los APIs, que son los equipamientos de seguridad que são utilizados na indústria farmacêutica, nos hospitais. É algo que a Colômbia está investindo muito para fortalecer isso e também, tanto para mercado interno como para exportação. E, por último, o sector agrícola, com um foco muito grande em cacau, frutas frescas, café e processados, que aí já passaria um pouco para agroindustrial, mas a parte de processados, com o qual a gente está trabalhando também, é de levar empresas que convertam essa fruta em uma pulpa, convertam essa fruta em um suco e o levem para os outros países. Temos um exemplo de uma empresa baiana, produtora de manga, e eles falaram, eu estou muito feliz aqui na Bahia vendendo manga, ou seja, sou o principal exportador de manga, por que eu vou para a Colômbia? E fizemos um case com ele e identificamos que não valia a pena levar manga para a Colômbia, mas sim valia a pena transformar essa manga em pulpa e em fruta para exportar para o México. Então, aí, de uma ideia de uma manga como fruta, surgiu uma oportunidade muito grande de exportar para o México uma pulpa e uma fruta congelada e um suco congelado para outro destino. Então, esses são
en grandes ideias, os sectores onde a Colômbia tem ou está investindo muito para os próximos anos. Legal. Você falou do México, né, Homero? Ale, conta para a gente um pouco dessa diferença entre México e Colômbia, vocês trabalhando nos dois países, porque aqui tem uma dúvida que é bem popular, na verdade, né? Quando a gente fala de começar na América Latina, são esses dois países top of mind, né? Que você vê hoje, né? No passado a gente falava todo mundo queria ir para a Argentina, agora mudou bastante a tendência, né? As pessoas querem ir para mais para o norte, tá certo? Mas fala um pouquinho dessa diferença para a gente, o que vocês veem? Sim, o México, naturalmente, é um mercado maior, né? Ele é quase do tamanho do mercado brasileiro em alguns setores em especial. O de tecnologia, eles são bem desenvolvidos e compram muita tecnologia, né? Então, naturalmente, é um mercado maior. Não recomendaria como primeiro país para se internacionalizar, exatamente porque o primeiro passo é você preparar a sua operação para a internacionalização, né? Não considere que uma extensão da sua operação do Brasil vai funcionar, tá? A gente experimentou isso e não dá certo. Enquanto você não tem cliente, parece que funciona. Aqui começa o primeiro cliente, você vê as dificuldades aí. Então, você tem que ter uma operação local, partes de uma operação local, né? Para poder fazer, para você testar como que você vai colocar o seu produto, né, e o seu serviço dentro daquela região, né? É importante levar isso em conta. Então, o México é mais longe, né? Então, você tem mais custo. É um mercado maior. Então, você tem um risco, né, de ter que atender aquele mercado se você acertar na veia com os seus primeiros movimentos, né? Então, é um mercado mais caro para entrar, tá? Mas ele é maior, né? Agora, você também pode sofrer o impacto se os seus concorrentes são americanos, aí você tem uma força, né, uma força da concorrência maior do que nos países que estão na América do Sul, né? Os concorrentes americanos, que eventualmente você, na sua indústria, pode ter, eles já estão no México, eles já operam no México. O mexicano está acostumado a fazer negócios, né, com os Estados Unidos. Eles não estão tão acostumados a fazer negócio com o Brasil. Então, você tem aí algumas restrições, tem que trabalhar, não quer dizer que isso te impeça, né? Mas você tem que levar isso em conta na hora de selecionar o mercado mexicano, né? Em termos de restrição, a gente não vem percebendo assim tanta restrição, mas eles têm uma certa desconfiança, ou seja, você tem que ganhar a confiança do mexicano para poder fazer negócio com ele, tá? Ele te conhece, ele te ouve, mas ele não compra de você num primeiro momento, tá? O chileno mal te recebe, tá? O chileno mal te recebe e não vai comprar de você primeiro, né? O mexicano vai te receber, mas alguma dificuldade para você vender para ele primeiro vai acontecer, né? Colômbia é mais aberto, efetivamente mais aberto, você tem uma entrada mais fácil, você é mais perto, né? Então uma viagem de 6 horas, né? Você está na Colômbia e pronto, né? Saindo desde São Paulo, então facilita. Para o México é 9 horas, uma viagem aqui, outra ali é 9 horas, esse negócio desgasta, você põe uma equipe comercial para trabalhar, eles vão viajar de quanto em quanto tempo? A cada 15 dias? Não, não dá, é uma vez por mês, né? Então, são várias coisas que você tem que levar em conta até decidir ir para o México, né? Então, eu diria que os primeiros países, os primeiros passos, realmente são melhores nos países aqui da América do Sul primeiro, e depois você, a hora que você estiver estruturado, né, você ir para... E outra coisa importante, a sua operação da Colômbia, do Peru, do Chile, apoia a operação do México. Eles estão acostumados a interagir muito mais entre eles do que uma operação do Brasil apoiando o México, a Colômbia, né, ou por causa da língua, entre outros fatores, mas o principal é a língua, né? Hoje a gente começou procurando, né, tentando ir com o portunhol. Gente, não funciona, não dá para negociar, não dá para resolver conflito com o portunhol, você tem que ter domínio total da língua, né? Então, negociação requer mesmo que você tenha gente nativa, né, que já entendeu o seu posicionamento, o seu produto. Então, o ideal é começar com os países mais próximos, né, vai abrindo, expandindo assim, depois você pula para o outro hemisfério, né?
É bem isso aí, né? Na verdade, você entrar no México é um treino para entrar nos Estados Unidos, né? Você vai ter o mesmo nível de concorrência quase, só que você vai estar, né, num país com essa cultura latina, né? Concorrendo ali de igual, mas num país de cultura latina, né? Exato. Exato. Então, por exemplo, hoje, com a operação dos Estados Unidos, qualquer apoio que requer vai vir do México, vai vir da operação do México, né? Que já estão acostumados a receber, interagir, né? Esses dois países já estão acostumados. Então, realmente, é um outro lado, né, que você entra para o mercado americano. É. Agora, a Colômbia, né, tem uma facilidade bem interessante. Quando eu fui lá, deu para ver isso mais claro. Assim, acho que uma das coisas bem interessantes da Colômbia, para quem trabalha com tecnologia, por exemplo, é a possibilidade de você contratar talento já bilíngue, né? Então, você já tem gente que fala espanhol e inglês, né, no seu time, trabalhando com TI para fazer desenvolvimento, né? Isso eu achei uma vantagem competitiva bem interessante, assim, da Colômbia perante ao Brasil, onde a gente não tem tantos desenvolvedores que falam duas línguas ainda, né? Aliás, é interessante olhar isso, né, para quem trabalha no mercado, porque realmente faz bastante diferença. E aí vem essa parte dos centros, né, de desenvolvimento e de atendimento que o Homero falou, que é a vantagem competitiva, na verdade, né? Y la Colombia se presta mucho atención en eso, Raquel, en esa parte bilingüe. E muitas vezes, parece-te, mas o fato de Miami, por exemplo, estar a 3 horas, Nova York estar a 5 horas, é algo que obviamente facilita muito o ir e voltar em alguns casos, mas também as universidades e as escolas estão fazendo muito ênfase nessa segunda língua, ¿sí? Então, o capital humano na Colômbia, não quero dizer, quando falo 30, 40% de pessoas também que estão promovendo isso constantemente, ¿sí? Para ter essa facilidade do bilinguismo, para poder, porque, verdade seja dita, hoje o inglês é como, já não é uma segunda língua, já é algo que você tem que ter de uma forma ou outra. Então, esse bilinguismo na Colômbia está tendo muita força também. Você pode dar alguns exemplos de empresas brasileiras que estão na Colômbia? Claro, algumas empresas que a Colômbia tem participado, sim, ProColômbia, perdão, tem participado. Agora, último, fechamos duas empresas que foi um processo muito interessante, duas empresas de Belo Horizonte. Uma delas que chama Marluvas, que se não é a mais importante do mundo, é uma das mais importantes do mundo, fabricantes de calçado, botas para indústria, ou seja, botas para botas de segurança, llamémoslo assim, é uma API, como estava falando na parte farmacêutica, esta empresa Marluvas, e foi uma missão e acabou de abrir operação na Colômbia, tomaram a decisão com todo o board, e a outra, também uma empresa de Belo Horizonte que chama Clamper, que é uma empresa que trabalha com dispositivos elétricos. Agora, quando a gente fala de outras empresas que estão no país, a gente tem, vamos começar, por exemplo, pela área financeira. A gente tem o BTG Pactual, que esse banco agora já está começando, ele se convirtiu em um banco, mas um banco não com agência, o que a gente na Colômbia fala, um banco de segundo piso ou de segundo andar, que trabalha todas essas partes financeiras, sim, o BTG Pactual. Também o Patria Investimento, que está fazendo uns investimentos grandíssimos na Colômbia, em toda a parte de infraestrutura. Na parte de farma, temos a Eurofarma, já no país, a gente trabalhou muito com eles, aliás, eles têm se convertido em um canal muito importante para a gente conhecer outras empresas do setor farmacêutico, e a Blau, ou Blue, que também é da parte farmacêutica, que também temos trabalhado com eles para se fortalecer lá. Agora, outras empresas como Itaú, Gerdau, a Tigre também está lá, Boticário, Natura, é uma empresa que, aliás, não sei se vocês sabem, no ano passado, em outubro, o presidente Duque da Colômbia esteve aqui no Brasil e entrevistou com algumas destas empresas. Uma delas foi a Natura, com quem firmaram um acordo para crescimento da Natura no país.
Oxiteno, Scania, Braskem, são várias empresas que temos na Colômbia. São mais ou menos umas 110, 115 empresas que temos brasileiras dentro de nosso território. Espetacular. E só vai crescer, hein? Só vai crescendo. Temos, como eu falei, temos umas empresas da área farmacêutica. Aqui alguém perguntou, eu vi rapidinho, alguém perguntou sobre farmacêuticos. Sim, existen unos clusters farmacéuticos que justamente Bogotá y la región de Cali, del Valle del Cauca, donde tem muitas empresas farmacéuticas, tem muitos laboratórios. É impressionante o que tem chamado a atenção. Para vocês terem uma ideia, em setembro do ano passado, em questão econômica e financeira, a Colômbia já estava no mesmo nível de 2019 pré-pandemia. Obviamente, 2020 e parte de 2021 é algo que a gente tem que esquecer porque todos os países sofreram um problema ou caiu tudo em todos os países. Mas a Colômbia teve a capacidade de se recuperar ou está nesse processo de recuperação, mas no mês de setembro fizeram todos os cálculos e isto sabemos justamente pela vinda do presidente, tínhamos que saber como estava essa parte econômica e o crescimento já estava igual ao crescimento como estava antes da pandemia. Então, isso fala muito bem do país, né? E, obviamente, o crescimento do investimento. Empresas como o fundo, tanto BTG como o fundo Pátria, eles trazem muitas empresas com eles. Então, quando outros fundos percebem que o Pátria ou o BTG estão investindo no nosso país, eles meio que falam, ok, se esses dois já desbravaram tudo, é porque alguma coisa boa tem lá. E eles começam a também seguir os mesmos passos. É isso aí, né? Os primeiros desbravadores, né? A gente, exatamente. Quando eu estava lá, tive a oportunidade de tomar um café com o diretor da TOTUS, né, que fica lá, e a TOTUS foi uma das primeiras empresas brasileiras, né, na área de tecnologia a entrar no país, né? Foi Sim. precursora. Então, ouvir ele falar, né, dos gaps culturais e dos timings de negociação, né, do colombiano e como fazer essa construção de confiança para poder fazer essa conversão foi um learning curve absurdo, assim, né, para eles, até o momento que eles conseguiram converter os negócios. Sim, isso é verdade. Eu queria só que você endereçasse em 2 minutinhos a pergunta sobre o setor farmacêutico. Aqui que a gente teve 2 perguntas. Tem 2 pessoas que trabalham com farma. Tem algum hub específico de farma que eles poderiam dar um Google, conseguir mais alguma informação? Com certeza depois a gente vai conectá-las com vocês. Sim. Mas de uma forma mais geral. Sim, na realidade a gente está preparando uma missão para a Colômbia e os 2 hubs que a gente vai trabalhar são Bogotá e Cali, que são, de novo, na parte de Cali é onde está o número de laboratórios, llamémoslo assim, de empresas que são fabricantes e de toda esta parte farmacêutica. Então, esses são os 2 hubs que a gente está trabalhando para essa missão. Está todavía en análisis si a gente faz alguma coisa com Medellín ou com Barranquilla, que fica na parte Caribe, mas por enquanto são essas 2 cidades. Claro que, como falou Raquel, se de repente a gente puder entrar em contato depois, a gente pode te fornecer um estudo completo sobre o mercado do setor, ou não sobre o setor farmacêutico na Colômbia. Acabou de chegar de lá, justamente para esta missão. Com toda certeza posso lhe encaminhar para você ter uma ideia de como estamos lá no nosso país. E se a gente fala de tecnologia, a Jéssica também fez uma pergunta aqui sobre hub de inovação. Hoje, qual que é o principal hub de inovação da Colômbia? Medellín. Medellín. Sim, Medellín. Também tem um pouco em Cali, tem uma Zona Franca Pacífico, esqueci o nome, mas é Zona Franca do Pacífico, onde tem uma área de serviços de tecnologia.
Então, eles estão fazendo um ótimo trabalho em ter infraestrutura para empresas de tecnologia perto de universidades que formem pessoas que possam ser contratadas, isto no Vale, em Cali, a cidade de nosso amigo Oscar, que está aqui, mas também em Medellín é o hub mais importante. Sim? Se você me pergunta por onde começo, eu te falaria, vamos visitar Medellín primeiro. Sim? Não vale a pena visitar Bogotá, não vale a pena. Vamos primeiro Medellín. Se não der certo, entramos em outros lugares, mas Medellín hoje é o mais importante. Interessante, né? Eu não tive essa oportunidade de ir para Medellín dessa vez, mas a minha impressão é que Medellín estaria mais ou menos numa posição como Campinas, em termos de hub tecnológico. Não sei se, né, se a gente fala entre que Bogotá seria São Paulo, né? Uhum. Talvez Medellín tivesse algum tipo de similaridade com o que Campinas representa em termos de tecnologia, né? Também pode chegar a ser, sim. É que o tamanho do Brasil, por exemplo, a gente vê Campinas, que está fora de São Paulo, tudo isto, mas o tamanho de Campinas é quase o tamanho de Barranquilla, não sei se chega no tamanho de Medellín, é algo absurdo, né? Os números que a gente vê aqui no Brasil, a gente fala, nossa, Colômbia, nos últimos 4 anos, recebeu investimento por 55 bilhões de dólares. Para um brasileiro acostumado, fala, meu, isso não é nada, mas para a Colômbia é muito. Mas considerando que Colômbia é 4 vezes menor em termos de população, e acho que 1 para 10 em questão de área geográfica, para a gente é muito dinheiro e é muito importante. Mas sim, eu acho que chegam a ser similares em questão de hub. Uhum. Legal. Tem várias perguntas aqui dos participantes pedindo mais informação sobre Zona Franca, ou sobre documentação para registrar a empresa. Elas encontram isso no site da ProColômbia? Não. Não. Esse tipo de informação não está no site. A gente trabalha isso sobre consulta e tudo isso. Então, se eu puder, Raquel, ou você nos coloca em contato com estas empresas que estiverem interessadas, porque será um prazer atendê-las, falar com elas, ouvir um pouco de qual é a necessidade que tem para a gente endereçar um pouco as ideias. O que acontece? Se colocam, tem muitas pessoas que querem o setor farmacêutico, mas de repente tem um produto muito específico, mas o perfil de mercado fala em questão geral. Então, se colocam isso no site, não tem como, vai sair uma informação que não é necessária, e a questão de estar atualizando. Então, eles podem entrar em contato comigo ou por você, Raquel, e a gente vai estreitando essa informação com eles. Tá ótimo. Alexandre, eu tenho Sim. mais uma pergunta para você. Queria muito que você dividisse com o pessoal aqui, quem está querendo começar na Colômbia, conta para a gente uma história do que deu certo de estratégia de vendas e que deu errado. Olha, a gente testou isso, deu água, foi ruim, não deu certo, e aí alguma história assim, não, aí a gente já posicionou e avançou e foi. Certo. Eu vou comentar, então, primeiro, mais 2 pontos aí interessantes, que empresas de tecnologia, ou vários setores, mas em especial as de tecnologia, elas, quando olham para o Pacífico, aqui na América, né, Latina, tem muito terremoto. Chile tem terremoto, México tem terremoto à beça. Na Colômbia, não. Tem muito menos. Então, empresas de tecnologia, como, por exemplo, a AWS, põem operações da Amazon na Colômbia, mas tem restrição para pôr no Chile ou no México. Então, são alguns fatores que você só se dá conta, né, que são levados assim, a sério, né, quando você vê o movimento das grandes empresas. E outro ponto, a mão de obra da Colômbia, realmente, confirmando o que o Homero está dizendo, onde a gente tem mais gente contratada fora do Brasil, na Colômbia. Né? Arquitetos e desenvolvedores são super bem qualificados, super bem preparados. A gente percebeu isso e eles ajudam, né, os projetos do Peru e do México. Né? Então, é um aspecto também interessante. E isso motiva a empresa a começar pela Colômbia. Né? A disponibilidade de mão de obra e bem qualificada é um negócio muito importante. No que diz respeito a vendas, a gente percebeu algumas coisas. Né? Por exemplo, um vendedor tem que ser
nativo. O seu primeiro vendedor tem que ser nativo. Vale a pena você treinar esse vendedor, né? E não você ir até esse mercado com o seu grupo de vendas tentar abrir esse mercado, tá? Vale mais a pena treinar alguém de lá e ele começar a operação de abertura. Você acompanha, né? Você dá o suporte para esse seu primeiro vendedor, para a sua primeira equipe de vendas, né? Funciona melhor. É um processo que acelera as primeiras vendas. Então, a gente tentou primeiro, né, fazer uma venda através de equipe própria já do Brasil, não, porque a gente já conhece o mercado, a gente, né, entende do nosso mercado, do nosso produto, então a gente vai ter o melhor speech. Mas o ideal é você levar o seu melhor speech para alguém nativo distribuir isso no mercado, você ganha tempo, tá? Os negócios aparecem primeiro. Outra coisa, a gente imaginava que a nossa posição, né, a Sensidia não era uma empresa global em 2019, quando a gente intensificou a operação na Colômbia, né? Os nossos concorrentes são todos globais e já tinham presença lá. Então, o posicionamento da empresa é um aspecto também super importante. Por você não ser, né, tá começando o seu processo de internacionalização, você vai ter uma barreira claríssima de desconfiança, ou seja, como que alguém de um potencial cliente vai justificar a compra de um produto ou de um serviço de uma empresa desconhecida? Como que ele justifica isso para o chefe dele? Olha, eu vou comprar esse produto aqui da Google, da IBM, né, ou da Sensidia, que era uma empresa desconhecida. Como que ele justifica? A gente não tinha, né, presença local, né, nem um marketing global, né? Então, como que você contorna uma situação desse tipo? Você tem que, no caso de empresa de tecnologia, mas eu entendo que também nas outras indústrias uma estratégia similar pode funcionar, é você amarrar o seu speech técnico do seu produto, as performances que o seu produto tem, né, que pode ser melhor para determinadas aplicações e extrapolar um pouco o seu speech para negócio também, né? Não só ficar no aspecto técnico, mas também no aspecto de negócio, ou seja, trazer os cases que você tem, né, no Brasil, que tenha sido, né, um sucesso ou esteja bem claro quais foram os benefícios, e você levar dentro do seu speech também essa experiência dos seus clientes, né? Então, isso sim faz você se posicionar melhor. Eu vou contar um caso. A Google trabalha também tem uma plataforma de API, né, que concorre com a nossa, só que ela trabalha com parceiros locais. Esses parceiros, eles não conseguem ter o speech, só o speech técnico, eles não conseguem ter speech de negócio. A Sensidia não, a Sensidia tem, né, também é uma empresa de tecnologia, também tem um speech técnico, mas a gente já separou bem as indústrias, né, que a gente atua, a gente sabe as que tiveram um determinado desempenho, quais foram as práticas que resultaram no melhor uso, né, numa melhor... numa forma de habilitar a sua estratégia digital, né? Por exemplo, para um banco digital, para um banco tradicional, como que ele implementa melhor a estratégia digital dele? Um retail que só tem lojas, como que ele vai para o e-commerce? Como que ele integra os canais, né? Essas coisas não têm nada a ver com tecnologia, mas a gente aprendeu com os cases que a gente tem, como Natura, aí você usa os seus cases que são conhecidos, né? Natura, McDonald's, aí você vai pondo a sua lista lá de clientes e fala, olha, isso daqui, essas empresas aqui, eu consegui ajudá-los nesse aspecto, usando o meu produto da maneira certa. Esse é um speech que faz você se destacar no mercado onde está cheio de globais gigantes, né? E que você está entrando ali. O passo seguinte comercial é comprar o seu cliente, porque uma vez que ele entende, opa, peraí, esse cara aqui está me trazendo uma informação interessante de como eu aplicar esse produto aqui. Apesar de eu ter uma série, né, várias opções de produto, ele ainda me explica, tem as melhores práticas para usar esse produto aqui, né, no meu caso. Muito bem, né? Mas, puxa, mesmo assim ainda é uma empresa que está começando a operação aqui no país, está entrando ainda a desconfiança, né? Ou seja, até ele te conhecer vai demorar. O que você faz? Você compra o cliente. O que quer dizer comprar o cliente? Você vai e fala, olha, vamos fazer um MVP aqui, eu te entrego isso dessa maneira, se não der certo, não tem problema, eu vou embora. Eu vou embora e não tem problema. Vai valer como experiência para nós, você chama esse projeto de inovação e tudo bem. Fiz isso várias vezes. Os clientes falaram, cara, não posso comprar, esse negócio, vocês vão começar aqui esse projeto, como que vai ser? Eu falei, cara, cria uma área de inovação, fala que você está fazendo uns MVPs aqui, testando, né? E a inovação se permite errar. Se der errado, tudo bem, né? Então, você vai diluindo, você vai reduzindo a sua barreira de entrada, né? E, claro, vai se posicionando como um trust advisor, né? Pessoal, não é pela marca, né? Não é a sua marca ainda não está
inserida naquele mercado, mas pessoalmente você vai ganhando as pessoas pelo conhecimento que você consegue trazer, pelos cases que você consegue trazer, né? Isso tudo vai soando bem para ele até um ponto que ele fala, poxa, esse cara vai me ajudar até a me promover aqui dentro. Se eu comprar dele, esse cara vai me ajudar, né? Um dia, eu não vou citar os nomes, mas foi muito interessante, a gente estava vendendo para um banco, e o banco dizendo assim, olha, na Colômbia, hein? Dizendo assim, pô, Alexandre, mas como que, puxa, esse outro concorrente global aqui de vocês, pô, eles desenvolveram esse mesmo produto, implantaram na NASA e são uma referência em segurança, cara. Como que você vai chegar no mercado aqui dizendo que você tem o mesmo nível de segurança que esse produto, né? E a minha resposta única que eu tinha para poder dar naquele momento era assim, mas escuta, vai ser o mesmo consultor lá dessa empresa que implantou na NASA, que vai vir aqui na Colômbia implantar para você? Porque o da Sensidia é o cara que implantou em todos os bancos. É esse consultor que vai vir aqui implantar, né? Não é um parceiro. Então, você tem que reunir, sabe, coisas que você sabe que você vai ser diferente do seu concorrente para ir ganhando espaço. Você vai ganhando, né, passo até o momento que o cara toma a decisão, ok, vou me arriscar a comprar. Ele se arrisca, você ainda não é conhecido, ele se arrisca a comprar. Então, você tem que ir dando coisas, percebendo como o outro trabalha, o concorrente trabalha, e aí você se posicionando de uma maneira melhor. Lógico que isso daí acaba reduzindo para um conjunto de indústrias que você vai conseguir ter uma entrada melhor do que em outras indústrias. Por exemplo, nós descobrimos que o setor de retail em toda a América Latina é integrado, e digamos que é, então, regional, né? Então, os maiores retails da América Latina são mexicanos pelo tamanho, naturalmente, mas Cencosud e Falabella são chilenos, e têm a presença em vários países da América Latina, né? Os bancos, não. Os bancos, eles têm presença por país, porque normalmente não é uma operação que você consegue, né? Você tem que obedecer a regulação de cada país para você poder expandir uma operação bancária, né? Então, o que a gente percebeu? Que o mercado de retail estava mais aberto a estratégias digitais, porque eles tinham um alcance, né, maior do que os bancos na América Latina, quando eu falo, né, menos o Brasil. Aqui no Brasil, o mercado tem um comportamento diferente. O setor financeiro é mais desenvolvido do que o retail. Aqui no Brasil. O Brasil, né, um país único, ok, tem retails gigantescos, sem sombra de dúvida, mas se você soma todos os países da América Latina, e a presença das marcas de retail são maiores do que, por exemplo, a nossa Via Varejo, que é a nossa gigante aqui, né? Cencosud e Falabella são maiores do que a Via Varejo, né? Porque a Cencosud e a Falabella têm presença, operações em 7 países da América Latina, somando, ultrapassa o Brasil, né? Então, visões assim é importante levar em conta para você decidir o setor que você vai começar a vender primeiro, que vai te receber primeiro, né? O setor financeiro na América Latina, ele tem mais restrição. Aqui no Brasil, puxa, tem um monte de banco digital operando em cloud, né? Você vai falar em nuvem, né, em cloud na América Latina, os bancos te expulsam, né? São poucos os que estão efetivamente avançando. Por isso que a Nubank começou a operação no Brasil. Muito mais fácil crescer no Brasil, né? Como banco digital. Agora eles estão indo, né? Colômbia, México, começaram, e o dono é colombiano, né? E o dono é colombiano. E são eleitos um dos melhores bancos do mundo hoje com a operação que eles estão fazendo. A gente sabe que eles vão ter sucesso, mas eles não podiam ter começado nem na Colômbia nem no México, porque tem dificuldade de um setor financeiro expandir lá com, né, a pegada digital, né? É mais fácil crescer no Brasil. Então, você tem que entender aí o estágio de maturidade das indústrias que você atende para poder ver como que você vai se posicionar diante da concorrência. E aí, armar o seu speech de venda. Eu demorei um pouco, Raquel, mas é que Imagina, é fundamental. Isso é foi, fundamental. foi uma aula. Em respeito aqui ao horário, são 15 horas. Então, a gente vai finalizar, mas assim, queria agradecer muito ao Alexandre e ao Homero pelo tempo de vocês, sempre excepcional. Obrigada pelo give back aqui para a nossa comunidade. Esse vídeo vai ficar gravado, depois vai para o nosso canal do YouTube da Global Mindset Academy. A gente colocou o e-mail do Homero aí para quem pediu no chat. Depois, enfim, a gente vai abrir um atendimento para poder fazer em conjunto com vocês. Mas eu queria agradecer mesmo pela presença de todos, pela participação, pelas perguntas. Para a gente foi muito, 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 muito dinâmico. Então, obrigada, viu? Obrigada pelo tempo de vocês.
Só queria que eu vou entrar em contato com o Homero. Homero, meu nome é Humberto, sou médico, Humberto, tá? Prazer, a gente estamos à liga. disposição. Claro que Obrigado. sim. Ok. Parabéns, pessoal. Parabéns, Raquel. Excelente. Obrigada, viu? Obrigado. Um Obrigado, abraço Raquel. para todos vocês. Te vejo Abraço a no todos. domingo. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.